meus queridos, senhoras e senhores, doutores e doutoras. Estamos aqui em mais um episódio do Manda Pro Jurídico. Hoje com meu queridíssimo e somente com ele, Pedro de Regina. Tudo bem? Eu que te pergunto, tudo bem? Tudo certíssimo. É meio estranho a gente estar do outro lado da bancada, né? Porque geralmente a gente senta junto aqui do lado. Ele tá sentindo minha falta, gente, tá É vendo? verdade, A gente tá tá vendo? aqui longe hoje. Mas estamos pertos para debater suficientemente bem sobre os assuntos que traremos hoje aqui para vocês. Gente, falando em assuntos que traremos hoje aqui, aproveitando que hoje essa bancada está composta de dois advogados atuantes nessa nossa cenário jurídico de meu Deus do Brasil, que não é fácil. A gente já ficou aqui, gente, 40 minutos falando só das dores e das delícias que passamos, né, Pedro? Já falamos, ó, olha, sente os órgãos que a gente já comentou aqui. IFAM, INEA. E aí, se você tem aí alguma boa vivência com IFAM, com INEA e afins, conta pra gente, que a gente tem história pra contar, né, Pedro? Muita. A gente podia fazer um episódio só disso. Perrengue de advogado. Oh, meu Deus do céu. O Custo Brasil versão advogado. É O que verdade. você acha? Porra, top. Mas hoje, gente, falaremos de outros pontos da vida jurídica. Aproveitando que estamos nós dois aqui bem atuantes, a gente vai falar um pouco de hard news. A gente vai falar sobre o direito aplicado, sobre essas vivências, desdobramentos em tribunais, decisões recentes. Hoje falaremos especificamente sobre condomínio, que Pedro da Regina que você fala, tem alguns clientes que são condomínios, então ele tem propriedade para falar. Falaremos de honorários advocatícios, que é algo que Gostamos muito. Gostamos muito e atende a todos nós, advogados. Falaremos um pouco também sobre postura em sustentação oral. A gente teve um vídeo recente que repercutiu aí, que é interessante a gente falar. Estava ontem lá, Pedro. E falaremos também um pouco sobre os limites da atuação da OAB e hoje em dia a OAB como esse órgão que ela é. Ou seja, Pedro, temos muitas notícias para falar no dia de hoje. É verdade. Acho que eu vou começar com um tema que você gosta, Pedro. Dinheiro? Dinheiro ou como obtê-lo? Ah, sim. Boa. Não vem de graça, né? Me fala uma coisa primeiro, Pedro, aproveitando. Como é que é advogar para condomínio? Você acha um bom ramo? Você acha um bom nicho? Pra gente, assim, começar esquentando um pouco o seu panorama. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho excelente nicho, porque você tem inúmeras oportunidades, né, gente? Porque quando você fala de condomínio, você não fala só condomínio residencial, você fala condomínio comercial também. Então, assim, tudo que é prédio, tudo que tem um condomínio de pessoas atuando, pode ser o seu cliente, o eventual possível cliente, se você trabalhar bem, tiver um contato. Enfim, obviamente, se especializar, estudar a fundo sobre o assunto. É um ramo que tem muita gente que atua, que não é especializado, Sim. que não tem conhecimento técnico. Sim. Então é um ramo que quando você começa a advogar, você consegue ganhar muitas ações e fazer muitos acordos na falha dos colegas que não são especializados. Então, trabalhando bem ali, eu acho que é um excelente nicho de mercado. Eu gosto muito, pelo menos. E assim, gente, a ideia de condomínio edilício, ela é uma torre de Babel, que onde tem condomínio, tem problema. E onde tem problema, tem advogado, e onde tem problema, advogado, tem dinheiro, né, Pedro? Então acho que a gente chegou ali uma conta de encontro excelente. A gente chegou num ponto. Aproveitando esse tema, trouxemos aqui hoje, até com base num artigo do Migalhas. O Rodrigo fez essa pauta, eu achei legal. Até porque conecta bastante com a prática do Pedro, um artigo do Migalhas que reflete um pouco sobre analisa um pouco as decisões que estão reafirmando a fração ideal como critério legítimo para rateio de despesa condominial, desde que seja previsto na convenção. Basicamente, gente, para você que não atua ou, enfim, não tem tanta intimidade com o tema, em regra, se você mora, por exemplo, em uma cobertura, você paga o dobro do condomínio, porque a sua fração ideal, ela é o dobro do que a fração ideal média das outras pessoas, dos outros condôminos. O que é a fração ideal? Fração ideal é a parte do condomínio que você tem a propriedade, ou que você loca, enfim. É o que o seu espacinho, é a metragem que você tem dentro do todo que é um condomínio. E assim, eu acho que essa decisão, na verdade, não é uma decisão específica, a gente não traz aqui a decisão de um processo, a gente está falando sobre um entendimento jurisprudencial, ou seja, sobre várias decisões que ratificam essa ideia de que os valores pagos a título de condomínio, eles têm uma relação com o valor da fração ideal do imóvel.
Mas de toda forma pode ser previsto de forma diferente, desde que previsto em convenção condominial. A gente já falou algumas vezes aqui sobre condomínio, quando a gente trata de Airbnb, enfim, quando a gente já trouxe aqui algumas matérias que acabaram irritando, digamos assim, no meio jurídico sobre condomínio. E muitas coisas sempre são solucionadas na convenção condominial, até porque o contrato faz lei entre partes e a convenção condominial, ela não deixa de ser, de alguma forma, obviamente com as suas vénias especificidades jurídicas, uma forma de contrato ali entre todas as partes que estão morando. Pedro, já teve algum pepino em relação a isso? A discussão de condomínio, com fração ideal, um condomínio que ficou puto, falou, não acho correto, não vou pagar. Vários. Inclusive, as decisões recentes do STJ, elas têm me preocupado muito sobre esse tema, sobre esse aspecto. Que na minha visão, eu vou explicar por quê, elas estão trazendo uma insegurança jurídica para quem trabalha nessa área. E qual é a explicação? Isso aí que você está falando sobre a questão do rateio de cota condominial ser pela fração ideal a regra, se eu não me engano é o 1336, inciso 1 do Código Civil. E ele bota a salvo que se a convenção prevê ao contrário, você pode estipular de forma diversa do rateio não ser por fração ideal. E como seria forma diversa? Seria, por exemplo, por unidade, ou seja, você não vai botar pela fração ideal a métrica da conta, você vai botar por unidade. Então, o 101 vai pagar igual ao 102, que vai pagar igual ao 203, que vai pagar igual ao 403, os 500, 600, enfim, é assim sucessivamente. Que vai pagar igual a cobertura. Que vai pagar igual a cobertura, você paga pela unidade residencial ou comercial e não pela fração que é o proporcional do tamanho da sua unidade ali, junto com as frações ideais de cada parte comum. Mas enfim, então seria essa diferença que você pode prever na convenção. Se você não falar nada, é pela fração ideal. Se você fizer a exceção pela unidade, tem que estar previsto na convenção expressamente. Mas qual que é o problema que eu tenho visto nos julgados que eu estava comentando aqui anteriormente? Eu tenho visto muitas decisões do STJ, as quais o STJ entende que determinadas cláusulas são nulas. Então, por exemplo, o condomínio pagar mais, a cobertura pagar mais, sei lá, na conta de água, no rateio ali, porque ela é cobertura. A cobertura pagar mais no rateio porque, sei lá, ela é maior e, consequentemente, vai pagar mais gás, vai pagar mais eletricidade da parte comum, essas coisas. E aí o STJ vai lá e anula essa parte comum, porque ele diz, do bolo que todo mundo usa, você tem que fazer igual, né? E não desproporcional pela fração ideal, porque você está usando igual o elevador, o serviço de limpeza do prédio, por exemplo. Até aí, eu acho estranho você anular, eu acho muito grave você anular uma cláusula que todo mundo convencionou e acordou dessa forma, mas a gente pode até debater sobre a profundidade disso. Agora, por que isso me incomoda e me traz uma segurança jurídica? Porque imagina você, toda vez que você fizer uma convenção de acordo com a lei, ou seja, não tem nada ilegal. Se tiver uma legalidade diferente, é tudo bem se ser anulado. Mas se não tiver nada ilegal, olha a insegurança jurídica que traz se você chega a um condômino, que às vezes não é nem na origem do prédio, às vezes o cara comprou esse apartamento muito tempo depois, a cobertura que seja. E aí ele se sente prejudicado pela forma como ele está sendo cobrado a cota condominial, ele entra com uma ação e consegue a nulidade daquela cláusula, de repente consegue um retroativo, inclusive, entendeu? Então, assim, isso me causa muita preocupação, porque você gera uma puta insegurança jurídica em convenção e regimento interno dos prédios. Porque se pegar um condomínio chato, ou cri-cri, que queira encher o saco do condomínio e, de repente, impugnar uma cláusula, anular uma cláusula, ele hoje tem decisões que estão vindo no sentido de deferir. E a gente já teve casos no escritório nesse sentido. Cláusulas de, por exemplo, ter exatamente essa discussão. Ah, mas eu não uso muito serviço de portaria. Ah, mas eu não uso muito elevador. Ah, mas eu não utilizo essa parte da limpeza. Ah, eu não passo essa parte da segurança. Cara, se a gente for começar a individualizar nesse ponto, a gente vai ter que começar a botar condomínio pay-per-use, que é basicamente você pagar pelo que você está usando. E aí aí vai ficar uma loucura. Porque imagina, o cara, por exemplo, que mora sozinho, vai se sentir prejudicado e tá dividindo as cotas, a limpeza ordinária, o elevador, o uso da garagem, da água, com uma família de 5 pessoas, por exemplo, que é um pai, uma mãe e 3 filhos, sei lá, ou 2 filhos, que seja, que é a regra aí de uma família brasileira mais, entre aspas, tradicional. Então, assim, se a gente começar a abrir margem para esse tipo de discussão,
eu acho que a gente vai entrar numa insegurança jurídica infinita, porque tudo vai começar a poder ser discutido. O cara que tem 2 vagas de garagem, o outro que só tem uma. O cara que mora sozinho, enquanto o cara que mora com uma família. É justo cada um pagar o proporcional, exatamente como diz a convenção? Ou se ele usa menos, ele tem que pagar menos pela limpeza, pelo uso do elevador, que consome menos energia, da água, da luz. A cobertura tem uma piscina, ela tem que pagar mais ou menos água, ou tem que ser dividido por todo mundo. Tem que individualizar idômetro. Por exemplo, nessa decisão aí do Migalhas, ele cita um caso que é uma decisão de Minas Gerais, inclusive, essa aí que está na pauta. Depois, obviamente, a gente pode disponibilizar para vocês aí o link desse artigo. Mas ele fala que a decisão de Minas Gerais, ela anulou a cláusula da convenção porque não existia hidrômetro individualizado para poder fazer a aferição de que a cobertura consumia mais ou menos água. Só que isso é um absurdo, porque hidrômetro individualizado são de prédios muito novos. E mesmo assim, alguns não fazem. E para você individualizar o hidrômetro num apartamento, num condomínio já construído, é uma fortuna e às vezes é inviável. Então, por exemplo, meu prédio onde eu moro, ele é relativamente novo. Ele tem 20 anos, o prédio onde eu moro. Então, para um condomínio, ele é relativamente... No Rio de Janeiro, num bairro da Zona Sul, ele é relativamente novo. Sim. Ele é relativamente novo. O hidrômetro não é individualizado. Aí, por exemplo, as coberturas que quase todas têm piscina, pagam de conta de água, já que não é individualizado, mesmo que eu pago que não tem piscina na minha casa. Aí também é justo, entendeu? Então, assim, e a gente já fez diversos orçamentos para individualizar, tem uma questão estrutural complicada que não dá para fazer, é muito caro, então isso às vezes não é aprovado em assembleia. Estou dando exemplo prático do meu condomínio, que eu sou advogado e sou síndico atualmente. Então, assim, existem umas questões de ordem prática que às vezes essas decisões não observam. E que deveriam observar, para não dar decisões como essa, por exemplo, que, no meu entender, são absurdas e causam uma insegurança jurídica imensa. Porque é muito grave você anular uma cláusula de uma convenção de um condomínio que está instituído há sei lá quantos anos, de repente. Por exemplo, anular uma cláusula da convenção do meu condomínio é algo que há 20 anos era praticado de uma forma e por causa de um condômino, de um proprietário que se sentiu prejudicado de alguma forma, entrou com uma eventual ação, essa ação eventualmente foi deferida e esse juiz eventualmente anulou uma cláusula de algo que acontecia há 20 anos. E isso, outra vez, vem acontecendo rotineiramente nos últimos 2 anos no STJ, que me preocupa demais. E aí, principalmente quando vem noticiazinha de ministro do STJ vendendo sentença, que também tem acontecido muito, que me preocupa demais também no STJ recentemente, esse tipo de acontecimento que vem acontecendo em diversos escândalos que estão tendo no STJ. Então, voltando ao caso técnico, o que me preocupa é a insegurança jurídica que essas decisões causam. Porque a partir do momento que você tem uma decisão dessa, você abre um precedente para milhares, se não todos os condomínios, poderem fazer qualquer tipo de arguição. E aí, olha a insegurança jurídica que você traz para o país por algo que já estava consolidado, por um contrato, como a Natália muito bem disse, pacta sunt servanda, vontade entre as partes, todo mundo assinou, concordou que era para ser feito daquela forma, e determinado momento ele fala, eu não vou mais fazer, não vou mais cumprir, tô me sentindo injustiçado. A gente está tendo uma discussão grandíssima agora num condomínio que teve exatamente isso. Embaixo funciona um estabelecimento, esse estabelecimento contribuiu com cotas durante 40 anos. Num determinado momento, eles brigaram. Na verdade, isso tudo começa porque o síndico brigou com o gerente desse estabelecimento. O cara entrou com uma ação e conseguiu uma decisão judicial para parar de pagar a cota porque ele não utilizava o serviço do prédio, porque era uma loja independente. Sim. Então não achava que era justo pagar a cota condominial para aquele condomínio, sendo que ele é signatário da convenção do condomínio. Sim, concordou com a cláusula, redigiu a cláusula porque ele é o fundador desse prédio e 40 anos depois agora ele discute que ele não tinha que pagar e conseguiu a decisão judicial. Em primeira instância? Em segunda instância. Em primeira instância não conseguiu. Aí em segunda instância conseguiu resolver. Não quero nem entrar no mérito, mas assim, é muito complicado. É muito complicado certas coisas que acontecem no judiciário porque você causa uma insegurança jurídica imensa. Então assim, você vai ter que entrar de repente com uma ação rescisória, você vai ter que entrar com outras medidas judiciais para tentar reverter isso por conta dessas inseguranças que estão sendo causadas. Então, assim, que acontece na prática, outra vez, que me preocupa, é começar a ter decisões nas justiças brasileiras, nos tribunais brasileiros, as quais começam a
criar narrativas ou argumentos para invalidar documentos válidos, legítimos, consolidados há anos e que essa insegurança jurídica vai começar a reverberar e muito em questão condominial. A gente pode até estender, por exemplo, as decisões de fator multiplicadores de economia da SEDAI, que a gente já discutiu aqui anteriormente. Sim. Segue o mesmo sentido. Era tema do STJ há 20 anos por um movimento político, sendo bem sincero, no STJ, eles mudaram a decisão e está tendo um monte uma enxurrada de ação e de problemas sendo discutido. A gente conseguiu, inclusive, a primeira decisão no TJ do Rio de Janeiro favorável a reverter as contas. Fizemos um acordo com a Águas do Rio para manter o valor. Mas, assim, olha o transtorno e a insegurança jurídica que causa, às vezes, uma decisão dessa. Entendeu? Que muda o tema, muda o entendimento que vinha há 20 anos, muda uma convenção de 40 anos. A gente tem que começar a parar e preservar mais as nossas leis. Ou se reforma a lei e muda porque acha que ela está desatualizada e cumpre ela, ou essa mitigação da interpretação da lei e essa reinterpretação de algo que já está consolidado há anos, eu acho extremamente nocivo. E assim, falando até um pouco sobre a estrutura mesmo jurídica decisória no Brasil, jurisprudência é algo que você utiliza, você pode utilizar e utiliza ali nas suas petições para induzir ao julgador, mas não existe vinculação. Vinculação no Brasil é só o que está disposto no 103 da Constituição, que é súmula vinculante. Exatamente. Então, assim, os juízes, e aí faz sentido na nossa estrutura, eles têm a sua autonomia decisória preservada. No entanto, essa diferenciação muito grande e essa não sensibilidade em preservar a estrutura, ela causa danos muito, muito grandes, né? E ela fica assoberbando ainda mais o judiciário e reforça esse problema que a gente tem em diversas áreas. A gente está falando aqui de condomínio, mas que é insegurança jurídica. Isso é algo que a gente está tratando desse tema, até porque acho que tem alguns pontos. A gente acha legal tratar de condomínio, o Pedro trabalha com isso, é uma coisa que é muito comum. Muitas pessoas trabalham com imobiliário, né? E aí você cria um cenário de segurança jurídica. O lado bom disso não é que você é advogado sem trabalho não fica, né? É verdade. É verdade. O problema vai te trazer uma oportunidade. É a famosa exato. frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso. Exatamente. Mas tem o lado bom de ser advogado, que são vários, inclusive. Eu acho que no Brasil a gente vive um eterno oceano azul para a advocacia. De semana em semana, você vai ver algum tipo de alteração legislativa que vai alterar um nicho, seja uma alteração legislativa, seja alguma norma que vai regrar, seja um novo entendimento de algum órgão, sempre vai ter algo que vai mudar um modelo e vai afetar um nicho. Então, o Brasil é um eterno oceano azul para a advocacia, isso é um fato. No entanto, temos alguns questionamentos que vira e mexe bate aqui no Manda Pro Jurídico, porque bate na nossa porta, na nossa vida. E o tema, e um ponto que a gente quer tratar hoje é o clássico honorário de êxito, né? Porque a gente sempre existe, de alguma forma, os julgadores, o judiciário metendo o bedelho em honorário de êxito. Nessa aí não é uma notícia muito nova, mas a que a gente trouxe aqui especificamente é uma decisão específica do STJ que nega honorários de êxito e, no caso concreto aqui, após a morte do cliente. Uhum. O cliente, ele tinha uma ação, um valor alto da ação, mais de 11 milhões de reais, e ele tinha um contrato. No entanto, o contratante, digamos assim, né, ele faleceu. Mas o filho do contratante seguiu pagando o contrato, ali com base no contrato de honorários para o advogado, mas na hora dos honorários de êxito, não houve o pagamento e o STJ entendeu que o contrato entre eles não era um título executivo, que tem que cumprir aqueles requisitos de ser líquido, exigível. E aí a gente mais uma vez se vê nesse caso que essa controvérsia, que é uma ação que teria um proveito econômico de quase 11,5 milhões de reais, em que havia previsão no contrato de honorários de êxito, mas em decorrência do falecimento e desse imbróglio na situação específica, que foi o fato do filho ter seguido o pagamento, mas depois ele ter alegado desconhecimento daquele contrato, porque quando a gente está falando de honorários de êxito, a gente está falando de algo que foi negociado entre o cliente e o prestador de serviço, que no caso foi o advogado. E aí, nesse cenário,
Em setembro, por maioria dos votos, 3-2, a terceira turma do STJ entendeu que a execução dos honorários de êxito não poderia ser promovida diretamente contra o herdeiro, uma vez que a obrigação não transita automaticamente com a herança. Prevaleceu o voto do relator, ministro Vilas Boas, no sentido de que a condição suspensiva prevista no contrato, o êxito da demanda, somente se concretizou após o falecimento do contratante. Assim, inexistiria título certo, líquido e exigível, apto a embasar a execução, nos termos do 783 do Código de Processo Civil. O que você acha deste cenário e dessa decisão, doutor Pedro de Regina? Se é você, Pedro, e aí? Outra coisa que também o STJ agora adora se meter, né? Se meter na advocacia é reduzir honorário. Porque o que eu entendo como equitativo? A verdade é o seguinte: eles se mordem quando vê advogado recebendo percentual, honorário de sucumbência ou de êxito alto que é maior que o salário deles. Essa é a verdade. Vamos ser bem sinceros aqui, sem medo de falar e ficar passando pano. A verdade é essa. Toda vez que tem um honorário que o advogado amealhou durante anos com técnica, com conhecimento dele, conseguiu um recurso alto, que ele vai ganhar uma bolada, vem algum ministro do STJ para dizer que aquilo não é justo, tem que ser proporcional, e vem com isso, vem com aquilo outro. Descumpre o CPC frontalmente, que diz que tem que ser arbitrado entre 10% e 20%, fala que tem que reinterpretar, que tem que ser equitativo, e que ele vai fazer a equitatividade da cabeça dele. É assim que funciona. Não vem com essa metodologia de, porque eu vou estabelecer uma metodologia, tem que ser proporcional, nada. A lei manda isso, é mais do que justo. Você pegar uma causa que seja milionária, você faz por merecer ganhar honorários milionários, porque o que você está defendendo é um patrimônio grande, então a tua responsabilidade também é grande. Se você perde, ninguém fica com pena, o ministro não vai ficar com pena de você, não vai, se você perder o cliente, se acontecer alguma coisa, ele não vai ajudar lá com um dinheirinho, te dar uma moral porque você perdeu o caso. Então é muito justo que receba assim os honorários. Nesse caso, por exemplo, eu acho que se a relação continuou e não foi cessada com o evento falecimento do advogado mais velho, vamos dizer assim, é justo ele receber. Porque se a relação jurídica, contratual, permaneceu e se estendeu ao longo do tempo com a anuência do cliente, nada mais justo que ele pague no momento do êxito. Não, sem dúvida. E esse, inclusive, foi o voto da ministra vencida, Daniela Teixeira, que ela sustentou no voto dela exatamente isso. Olha, o herdeiro seguiu fazendo o pagamento, porque nesse contrato de honorários, isso é uma coisa comum, tá, gente? No contrato de honorários, ele tinha uma prestação mensal em decorrência do trabalho, mas tinha também os honorários de êxito, que muitas vezes é dessa forma que o advogado, de fato, é remunerado de forma, digamos assim, de uma forma coerente com o seu trabalho. Ele só alinha essa remuneração mensal para você ter ali uma previsibilidade de caixa. O herdeiro seguiu pagando os contratos, mas aí na hora que venceu no STJ, e aí que o advogado teria, de fato, o seu percentual de êxito ali a ser pago, aí o herdeiro alegou desconhecimento. Acho que envolve uma ausência de boa-fé. Eu acho total, inclusive assim, nos nossos contratos de honorários, por exemplo, tem uma cláusula específica de proporcionalidade em caso de rescisão, que o honorário é pago, não é para o advogado e sim para o escritório. Então, por exemplo, se sai um advogado ou outro, você morre, acontece alguma coisa, na verdade você não está pagando para o advogado especificamente, sim para o escritório de advocacia. Então a gente também tem os macetinhos nas cláusulas das propostas e dos contratos que a gente faz, onde a gente deixa isso bem amarrado. Por quê? Porque lá atrás não tinha e já aconteceu do cliente dar esse migué de na hora que você ganha, mas vai ganhar muito. Foi muito rápido. Às vezes o cliente reclama que foi muito rápido e ele não estava se preparando para pagar. Então, assim, na hora de procurar um advogado para resolver o problema, pelo amor de Deus, doutor, me salva. Estou precisando muito da sua ajuda, só o senhor pode me salvar. Aí, quando você salva o cliente, mas peraí, não é bem assim, é muito dinheiro, não sei se vale a pena, se é justo, não sei o quê. Então, assim, se fosse justo, o STJ deveria, nesse caso, proteger a advocacia na qual ele, de certa forma, faz parte. Sim. Porque para ser um ministro, ele minimamente já passou pela advocacia. Sim. Minimamente ele já litigou, ele já participou do trâmite ali do judiciário. Então, muito me causa espécie esses tipos de decisão na qual o STJ
tenta, de alguma forma, diminuir o serviço do advogado, diminuindo os honorários, não concedendo o direito do advogado que trabalhou. Outra vez, nesse caso é pior ainda, porque tinha anuência do cliente que ainda pagava para ele. Sim, do herdeiro. Outra, né? eu não vi o contrato de honorários, como é que foi feito entre eles, se existia, se não existia, se era verbal, se não era. Mas, por exemplo, o nosso contrato, quando tem o mensal e o êxito, ele tem um campo lá específico. O honorário mensal é tanto, o honorário de êxito é tanto. Aí embaixo tem uma cláusula. O honorário contratual é assim que funciona. O honorário de êxito é assim. O honorário sucumbencial é assim. Eles não são iguais, eles podem ser cumulativos. Esse aqui quem paga é o cliente, esse aqui quem paga é a parte perdedora para o advogado vencedor. A gente deixa bem explicado para depois o cliente também não alegar desconhecimento de que não sabia da diferença de cada um. Então a gente bota igual de criança mesmo. Na nossa cláusula, os honorários, esse é igual de criança. Bota entre aspas, obviamente, determinados termos. Então, por exemplo, a parte perdedora, entre aspas, paga para o advogado vencedor, entre aspas, os honorários quando ele ganhar o caso. Isso não significa dizer que você que paga para gente. O honorário contratual não vai precisar pagar ou vai descontar desse honorário. São naturezas diferentes de honorários. A gente deixa tudo bem explicado, porque lá atrás não era assim e a gente já teve esse problema de ter que discutir com o cliente esse tipo de questão. Então, assim, outra vez, advogados, redijam bem seus contratos de honorários, porque é eles que, na hora que você vier para uma discussão dessa, vai botar, desculpa a expressão, mas o batom na cueca para você poder saber exatamente o que foi convencionado entre as partes. Então, se você tiver uma coisa muito bem amarrada, você abre menos margem para uma decisão dessa que, ao meu ver, é completamente equivocada do ministro do STJ. Isso que o Pedro falou, eu concordo, assim, 2000%, porque eu acho que é um pouco comum. Infelizmente, o próprio advogado mesmo, no exercício da sua profissão, não dar tanta atenção à proposta / contrato de honorários, que muitas vezes vai no mesmo documento, né? Você manda a proposta do cliente junto ali com o seu contrato de honorários. Eles são 2 documentos fundidos. E é muito comum alguns advogados fazerem isso de forma um pouco... Tentam ser mais objetivos, trazer uma objetividade para o cliente e não pensam em se resguardar. Em regra, só acontece a necessidade de resguardar quando você, de fato, tem um problema. O que não é difícil, gente. Assim, então, como você, como profissional, quando vai tutelar pelos direitos do seu cliente, sendo você um advogado que trabalha com contratos, se você é tão minucioso, seja também na hora de você realizar o seu contrato de honorários. Principalmente, aí eu concordo muito com o Pedro, quando o seu contrato de honorários ele está vinculado a questões judiciais, porque obviamente não é todo. Se você vai prestar uma consultoria, sua consultoria pode custar 50 mil reais, e ali você vai botar, olha, o valor dos meus honorários aqui, 50 mil reais, a serem pagos de GX, PTO, e aí você vai botar as cláusulas ali pertinentes, mas o contrato que tem demandas que são judicializadas, eles merecem um destrinchamento maior quando você está tratando ali de honorários de êxito. Se um dos honorários de êxito ele vem em relação a um percentual, é importante você botar em relação àquele percentual, se vai ser em relação sobre o bruto, se vai ser em relação sobre o líquido. Quando você tem honorários sucumbenciais, é importante você colocar ali a previsão também, porque, principalmente quando você está tratando com pessoas físicas, nem sempre ela compreende e tem a noção do que é um honorário sucumbencial, embora de vez em quando parece que nem o judiciário entende o que é um honorário sucumbencial, né? Então, assim... Entende, né? Mas é o que eu falei. Em defesa das pessoas físicas litigantes aí. É importante você pensar em cláusulas tributárias, principalmente agora que está vendo a reforma. Os advogados vão ser impactados, a gente vai ter um impacto aí na tributação das unipessoais e dos escritórios de advocacia, então é legal a gente pensar, enfim. A gente trouxe a decisão da STJ para entender que em algum momento pode ser que você, e isso só acontece quando o valor é alto, vai questionar ali o valor a ser recebido por meio do seu contrato de honorários, que tem que ser um contrato feito para virar um título executivo, ou seja, ele tem que ter possibilidade de ser executado judicialmente, e você não ter esse tipo de problema para receber em razão do trabalho e bom trabalho que você fez, principalmente quando você está de honorários de êxito, porque foi inequivocamente um bom trabalho, senão o cara não tinha ganhado no STJ, né, gente? E outra coisa, esse negócio de honorários é muito engraçado, né? É igual o erro de conta. Você vai no restaurante, o cara erra a conta, tu já viu errar pra menos? Nunca, né? Sempre erra pra mais, né? Sempre erra pra mais. Sempre bota uma Coca-Cola a mais, uma água, uma entrada que tu não pediu. É sempre errar pra mais a conta. Nunca errar pra menos. O STJ é o contrário.
ele nunca erra pra mais, ele sempre erra pra menos nas decisões. E aí eu vou dar até um caso aqui nosso lá do escritório. A gente tem umas advocacias que a gente faz pro bono. Dentre essa advocacia pro bono que a gente faz sobre o fornecimento de medicamento de alto custo pelo Estado. A gente abre mão, inclusive, dos honorários de sucumbência. Olha que curioso essa história. Honorário de sucumbência, a gente renuncia na petição inicial dizendo que a gente não quer nada do Estado, a gente só quer que o Estado forneça o medicamento para aqueles pacientes que são hipossuficientes. Então a gente não cobra do paciente, não cobra do Estado, a gente ganhou todas as ações, então eu posso falar que a gente não cobra do Estado. Então, literalmente isso que acontece no caso. Aí teve um juiz que ele condenou o Estado a honorários sucumbenciais. Cara, e era assim, R$100. Um valor módico. Pô, valor ridículo, né? Que dá vontade de falar. Se você quer condenar, vamos a gente tá legal, falando né? do remédio que custa mensal 15 numa ação que tem 10 anos. Então, assim, Vamos legal, né? deveria ser um valor muito maior do que isso. Aí errou por menos, né? R$100. R$100, imagina. Imagina se eu dependesse desses honorários. 10 anos de ação rolando, assim, pagando mensalmente R$15 mil, ou seja, multiplica 15 vezes 12 vezes 10, né? Que esse é o valor da ação que está sendo discutido, né? O valor da causa deveria ser ajustado para isso, né? Na teoria ali de tudo. Aí o juiz condena R$100 da cabeça dele. R$100. Porque ele diz que a natureza da causa não era complexa. Aí beleza, R$100. Imagina, advogado, que coisa. Porque os mesmos 15 vezes 12 vezes 10, agora você, ao invés de multiplicar, você divide pelos R$100. Não dá nem centavo, né? Não dá nem centavo. Você trabalhou por 10 centavos. Aí a justificativa do juiz, que eu já ouvi isso numa sustentação oral do advogado que estava falando que a condenação dele foi muito pouco para receber de honorário de especiais, doutor, mas você não tem só esse caso. Como se isso tivesse na lei assim. O advogado que tem 1000 casos, ele tem que receber o proporcional em cada caso para chegar no valor. Não existe isso que existe na lei. Então, independente se ele tem um caso ou se ele tem 1 milhão de casos, o honorário está atrelado àquele caso especificamente, não à quantidade de casos que ele tem. Pois bem, a gente peticionou dizendo, embargo de declaração, porque isso era sentença. Nós abrimos mão conforme parágrafo X da petição inicial. O juiz não conheceu os embargos e rejeitou, dizendo assim mesmo, sem sacanagem. A decisão era, se vocês, sei lá, alguma coisa no sentido de, se vocês abriram mão, que saquem e depositem para o Estado. Cara, obviamente eu descumpri a decisão, não fiz nada, o dinheiro tá lá parado até hoje, se o Estado quiser, ele levanta e coisa. Mas, cara, é surreal esse ponto, né? Porque, assim, eu não quero receber porque eu renuncio, o Estado, se ele não quer ser pago, obviamente, não quer ser descontado, e o juiz dá uma decisão na cabeça dele, é isso, entendeu? Cara, é muito absurdo certas coisas que acontecem no judiciário. Mas só sabe dessas histórias quem tá no contencioso. Porque em livro ou em aula você não vai aprender nada disso. Você tem que estar lá no contencioso para aprender essas nuances do judiciário para saber como é que funciona na prática. É aquela famosa sustentação dos honorários por equidade, né? Por equidade, quando o juiz arbitra o que ele entende como da cabeça dele, razoável e R$100, proporcional pelo seu trabalho. Parece até que faz sacanagem, para humilhar o advogado, né? Não, os honorários por equidade, eles são muito discutidos e muito debatidos, e justamente debatidos pela classe dos advogados, que aqui é a classe que representamos, não enquanto manda para o jurídico, representamos eu e Pedro aqui por atuação. E às vezes, realmente é um escárnio, né? Porque, assim, você fixa arbitrar honorários por equidade com base na sua análise subjetiva de quem está sentado do outro lado da cadeira. Que está com salário garantido e, às vezes, recebendo verba indenizatória acima do teto constitucional, né? Mas, enfim, deixa isso para outra história. Exatamente. Acontece muito na área tributária porque eles ficam tentando evitar que tenham condenações que possam onerar muito a fazenda. Então, você fica num protecionismo ali, protegendo o caixa do erário público, mas, ao mesmo tempo, não é correto porque você está sendo injusto com o profissional que está atuando. E até assim, para ser tecnicamente o porquê das decisões do STJ, se estabeleceu a metodologia de cobrança por equidade e tem uma distinção entre quando é fazenda, a condenação com teto, e quando é no particular. Mas mesmo quando é no particular, eles também baixam muito quando os honorários é alto. Então, se tiver dentro particular, duas entidades privadas discutindo um caso de R$1 bilhão e o honorário de sucumbência é de 10% a 20%, que é o que manda a lei, que está escrito no Código de Processo Civil, o advogado, se não tiver um escritório que seja relacionado aos ministros, não vai ganhar os 100 a 200 milhões de reais dessa ação judicial, desse exemplo que eu estou te dando, pode ter certeza. E
E agora a gente tá falando um pouco, estamos nesse posicionamento. Não é um nós contra eles, né, Pedro? Não é um nós contra eles, porque não é todos nós. pertencentes à mesma... Mas você viu o levantamento que fizeram recentemente que nos tribunais superiores, mais de 70% dos advogados que militam no STF e STJ são de escritório de parente de ministro? Mais de 70%? Não vi. Saiu essa sugestão da notícia. Vou, inclusive, botar aqui depois o link para vocês verem. E aí vocês me dizem se está certo ou se está errado. Mais de 70% são de escritórios... De parentes de ministros. Bom, Fica aí a reflexão para você, cidadão dessa terra linda chamada Suíça, quer dizer, Brasil. Vou fazer meu minuto de silêncio. Eu vou tratar aqui e falar de uma ministra que inclusive gosta, Nancy Andrighi, que teve uma postura recente que repercutiu nas redes sociais. Eu particularmente tenho uma opinião, mas antes quero ouvir a opinião do meu ilustríssimo doutor Pedro de Regina. Foi o seguinte, Nancy Andrighi, que é ministra do STJ, estava ouvindo a sustentação oral de uma nobre colega advogada, e a nobre colega, ela estava lendo a sustentação oral dela, ela de fato não estava performando ali uma comunicação oral tão íntegra, porque ela estava lendo aquilo que ela estava dizendo. E a ministra interrompeu a sustentação oral, e ele disse, olha, você está sustentando muito bem, eu gostei muito do que você escreveu, minto, não disse você está sustentando muito bem, ela disse, gostei muito daquilo que você escreveu, mas evite ler, deixa eu falar as aspas exatas, a senhora domine o processo, sustente sem ler. Essa foi a indicação, /orientação, /dica que a ministra Nancy Andrighi fez, fazendo uma observação em relação à qualidade da sustentação oral da advogada. Pedro de Regina, você achou que isso foi grosseiro? Você achou que isso foi pedagógico? Você acha que faz sentido e é papel do ministro falar isso para um advogado? Qual é a sua opinião? Não vamos entrar ainda no mérito do quanto afeta ou não a qualidade da sua defesa quando você está sustentando, tendo domínio do processo e quando você está sustentando lendo. Vamos primeiro para a atitude da Nancy. Tá. Acho corretíssimo o que ela falou. Você acha que... Assino embaixo porque ontem eu presenciei isso. Eu tava na 18ª Câmara fazendo uma sustentação oral, que acabei não precisando fazer, porque foi tudo votado a favor lá do nosso cliente. Então a própria presidente da 18ª falou, doutor, estamos julgando tudo favorável, os votos já estão próximos, não precisa fazer sustentação. Quer fazer? Eu falei, não precisa, então vambora. Mas antes de mim, alguns advogados de mim, especificamente ele fez exatamente isso que você acabou de ler. Ele pegou uma pastinha, apoiou no púlpito e começou a ler. Cara, eu acho isso péssimo. Assim, sob vários pontos de vista. Inclusive sobre o ponto do aproveitamento. Pelo aproveitamento. Da lógica da sustentação. Você tem uma ideia? Assim, é porque eu acabei de falar a Câmara... não vou poder falar isso. Mas, assim, Ainda estamos sendo gravados, Pedro, calma. Você vê claramente que os desembargadores não estão prestando atenção. Gente, é porque, assim, na verdade, você não precisa nem necessariamente ser advogado ou lidar com ministros. Você pode ser uma pessoa com um mínimo de bom senso. Se a estrutura legislativa te dá a possibilidade de referendar o seu posicionamento processual, e agora eu estou usando termos, digamos, amplos, para ficar bem claro. O seu posicionamento processual, por meio de uma sustentação oral, qual é o seu objetivo ali? Trazer um aspecto de convencimento, de persuasão. Esse é o objetivo da sustentação oral. Algo que você não conseguiu ou que você pode reforçar por meio da sua presença física e do seu potencial de oralidade e convencimento. Agora, você fazer uma leitura, você não está exercendo plenamente um direito muito bom para advogado que a própria lei te concedeu, que é de chegar na frente do seu julgador e poder convencê-lo daquele seu ponto de vista. Então, eu acho muito ruim porque, para a advocacia, você ter uma oratória, e aí agora a oratória como forma de comunicação oral muito bem desenhada, e em conjunto com isso, você ter muito domínio daquilo que você vai falar é essencial. Porque se você não tiver, na verdade, você está utilizando um contexto que seria em seu favor, você está usando em seu desfavor. Porque, obviamente, no mínimo você vai ficar no 0-0, porque o julgador ele vai ignorar, ou, dependendo da sua postura, você vai gerar
um problema para você, porque você vai fazer uma motivação, inclusive, talvez, de julgamento em seu desfavor. Lembrando que julgadores são seres humanos, com vieses, com pontos de vista, com reflexões. Então, eu achei relevante esse posicionamento da Nancy Jedrzejczyk, não achei ruim. Eu não sei exatamente sobre a advogada que estava sustentando, se ela é uma advogada jovem, se ela não é jovem, se ela tem muito tempo de atuação, se ela não tem. Mas eu acho que é o tipo de, digamos assim, orientação que você nunca mais esquece. E aí, falando, inclusive, agora eu no meu dever, agora saindo da minha skin advogada e entrando na minha skin especialista e professora de comunicação, você precisa, quando você está falando de comunicação oral, você precisa dominar a mensagem central do seu discurso. Todo discurso possui uma mensagem central. Se você não sabe a mensagem central do seu discurso, muito provavelmente você não sabe exatamente o objetivo do seu discurso. E esse é um ponto muito importante na sua sustentação oral, até porque você tem um tempo enxuto para falar, até porque você está conversando com uma pessoa que tecnicamente é muito desenvolvida sabidamente. Então você tem que entender a sua mensagem central e passar isso com uma performance oral o melhor possível para fazer um bom uso do seu recurso. Se não, é melhor não fazer, né, Pedro? É verdade. Eu acho assim, a sustentação oral, ela é muito importante, mas ela sozinha não vai te adiantar muito se você não fizer um trabalho de bastidores antes, não é bastidores de putaria, não. É bastidores de você fazer o memorial, despachar o memorial. Porque o que acontece, gente? Na prática, e aqui é a aula one-on-one de prática do contencioso de sustentação oral para vocês. Isso aí tu não vai ver em livro, tu não vai ver em aula, nada. Isso é só quem atua que vai saber te falar. Como é que funciona? Dentro do gabinete, tá? É o seguinte, chega o caso, eles vão pautar o caso, ou seja, eles vão estabelecer a ordem que vai ser feito, o dia que vai ser feito o julgamento. O relator, então, tem a incumbência de preparar o voto. Ele vai preparar o voto minimamente uma semana, geralmente é uma semana antes vamos dizer assim, de 10 a uma semana antes, cada desembargador tem uma metodologia, mas geralmente de 10 a uma semana antes da data do julgamento, tá? E aí, ele disponibiliza o voto para os pares dele, que vão ler, né, na teoria vão ler o voto, e vão acompanhar ou divergir do relator. Em regra, eles acompanham, tá? Essa é a verdade da prática do tribunal. Regra, eles vão pegar aquilo, o assessor vai analisar, também em regra, quem analisa tudo isso é o assessor, também não é a maioria dos desembargadores que vão ler a fundo o voto, não estou dizendo que nenhum leia, mas muitos leem, mas o filtragem e a peneiração do que estava sendo discutido ali, quem faz é o assessor, que vai endereçar para o desembargador anuir, ou seja, acompanhar o relator, ou fazer algum ponto de divergência se ele achar que tem que fazer alguma consideração ali. Beleza? E esses votos já estão prontos. Então, por exemplo, o meu julgamento foi terça. Foi terça-feira ontem. Exatamente ontem. Hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira. O voto, seja acompanhando o relator ou divergindo do relator, no meu caso, graças a Deus, favoravelmente, foi todo mundo acompanhando, já estava disponível e votado até quinta-feira. Então já foi enviado até quinta-feira e os desembargadores votam ali até quinta-feira sobre esse voto. Então, sexta, segunda e terça, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, já está votado. Para você conseguir convencer um desembargador que já votou, que já leu o caso, de que aquilo que ele já escreveu, que já está tudo programadinho, acertadinho na decisão, tem que reformar, meu amigo, vai ter que apontar na sustentação oral uma nulidade, alguma cagada muito grande, senão já acabou, não adianta mais. Tu vai estar fazendo ali um negócio meramente pro forma, entendeu? As únicas vezes que a gente conseguiu alguma coisa na sustentação fazer era justamente essa questão de nulidade, seja pro bem ou seja pro mal. Uhum. Era uma nulidade onde você fala, olha, eu preciso que vocês observem essa nulidade. Porque outra vez, muitas vezes o cara acompanha sem atentar a certos detalhes. Então esse é o papel do advogado, chamar atenção para detalhes que são cruciais para aquele caso. Sim. E muitas vezes eu vejo o advogado fazendo a sustentação oral, ou até mesmo escrevendo os memoriais, o cara reproduz o que ele botou ali na apelação, na contra-razão de apelação. Isso aí, eu posso te falar, porque eu conheço 1000 assessores, todos eles são unânimes em dizer. A gente, às vezes, nem lê quando é assim. Quando a gente vê que os memoriais são simplesmente reproduções do que está
na apelação ou na contra-razão de apelação, no agravo de instrumento, na contra-razão de agravo de instrumento, seja qual recurso você estiver julgando ali no tribunal, eles nem lêem, eles consideram. E aquilo ali vai passar, tu vai ser descredibilizado eternamente, tá? Já vou te avisando, é isso que acontece. Se você conhecer algum assessor, pergunte pra eles. E se você é assessor, comenta aqui embaixo se eu tô falando alguma besteira. Isso eu converso com muitos, eu tenho inclusive familiares que são assessores, todos eles me falam isso. Cara, memoriais tem que ser curto, não adianta fazer peça longa, não é pra tu fazer outro recurso. Ali é pra você destacar os pontos. Sim. Os pontos que você vai sustentar, os pontos que você quer que o desembargador observe quando ele for proferir o voto dele. Seja, outra vez, do relator para conduzir, ou seja, do vogal e do revisor acompanhando ou divergindo em algum ponto que você vai ter que destacar ali nos seus memoriais. Então, assim, memorial é 3, 4, 5 páginas no máximo ali e deu. Fizer muito mais que isso, já vão ter mais vontade para ler, às vezes nem vou ler. Então, na prática, é isso que funciona. Então, quando você vai ter um julgamento que está marcado, se programe para fazer os memoriais com antecedência, despachar, para na hora da sustentação oral, você basicamente lembrar dos pontos do que você já falou. E também, às vezes, eu não sei, cada tribunal tem uma peculiaridade, cada câmara tem uma possibilidade, ou turma, se for na Justiça Federal, se marcar muito tempo antes, também não adianta ser com muito tempo de antecedência, porque o cara vai esquecer na hora. Então, você tem que saber uma equação de ali entre 2 semanas e 10 dias, na qual você vai distribuir os memoriais e despachar esses memoriais que você vai estar distribuindo. Para quando você estiver no julgamento 10 dias, 2 semanas depois, no máximo, o cara lembrar do teu caso, entendeu? Então, essa é uma metodologia que a gente tem no escritório, e que é uma metodologia que a gente começou a adotar a partir muito das conversas. Porque, assim, o advogado, e eu nunca soube disso até conversar com os assessores, eu não sei quando o voto é lançado, quando eles fazem o voto, quando eles mandam para os outros embargadores, como é que isso funciona internamente. Eu já perguntei isso tudo. No momento que eu perguntei, destrinchei e cheguei nessa equação que eu tô aqui ensinando para vocês, eu falei, beleza, então eu tenho que me adequar a isso. Eu tenho que me adequar a fazer uma distribuição de memoriais de distribuição, no máximo até uma semana antes da data do julgamento. Senão, grande chance de daqui não ter êxito nenhum, não ser nem lido, enfim, já está tudo votado, a pessoa não vai parar para revisar e refazer o voto todo porque você distribuiu aquilo. Então, sejam efetivos. E para ser efetivo, você tem que ter essa programação, essa organização. Ou seja, né, gente, a advocacia contenciosa, que é trabalhar direto com o judiciário, é uma advocacia de combate e ela tem uma advocacia prática, né? É o famoso skin in the game, né? Você tem que entender e dominar a dinâmica dos fatos para conseguir ser potencialmente vitorioso. Mas para fazer tudo isso, o senhor tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E se o senhor é inscrito, o senhor e a senhora são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor tem que pagar uma anuidade. Sim. Anuidade que hoje é o quê? R$1.000 e poucos reais. Cara, eu acho que a Basília, ela diminuiu a anuidade esse ano. É porque eu paguei à vista no ano passado, acho que não chegou a R$1.000, não. Acho que era tipo 995, menos, né? Sei lá. Não tô me recordando exatamente também. Mas ela diminuiu, porque esse valor não era isso, não. Era tipo os 1.500. Só que a gente teve aqui um advogado no Rio de Janeiro, doutor Pedro, que não estava resignado com esse valor. Estava irresignado com esse valor que ele estava pagando e ele ajuizou uma ação contra a OAB do Estado do Rio de Janeiro para limitar o valor da anuidade ao teto de R$500, que é um teto previsto no artigo 6º, inciso 1 da Lei 12.514, que regula as contribuições devidas aos conselhos profissionais. No entanto, essa ação foi ser julgada, né, no Juizado Especial Federal. A sentença foi de improcedência, falou, olha, não assiste razão. Mas o Juizado Especial Federal, ele reformou a decisão e determinou a aplicação desse limite legal para a OAB. Isso foi parar no STF e o nosso queridíssimo ministro Alexandre de Moraes, ele votou contra a aplicação desse teto de R$500, embasado, fez um grande embasamento, um retrospecto de toda, não somente em relação a decisões, mas também em relação a o que é a OAB, para dizer que a nossa querida OAB, gente, ela é um órgão diferente. A OAB, ela tem autonomia financeira, inclusive, então ela não é regulada pela Lei 12.514. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele
falou que a aplicação do teto legal implicaria a OAB em devida intervenção estatal, e ela não está submetida à intervenção estatal. Ela é um órgão hoje considerado como sui generis. Particularmente, embora eu pague a OAB e eu gostaria que o valor fosse mais baixo, assim, obviamente, eu entendo essa decisão e, nesse caso, eu concordo com o Alexandre de Moraes, porque eu concordo com essa decisão dele, porque se você está criando um órgão que tem características próprias, você não pode fazer a aplicação de uma lei que está regulando órgãos com outras características diferentes. Acho que faz sentido, acho que a questão de arbitrar o valor maior ou menor, obviamente, vai depender ali da autonomia, que é o que existe financeira da OAB. Aí, concordo, não, aqui é sem polêmica, eu concordo. Nesse caso, sem polêmica nenhuma. Eu concordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, outra vez. É porque assim, o que acontece? Eu vejo muito advogado falando, porque eu pago a anuidade da OAB, que é a mais cara de todos os conselhos, e eu não tenho retorno nenhum. Cara, isso é uma outra discussão, que eu acho que nem é tema desse programa aqui hoje, a gente até já falou isso, uma vez a gente trouxe até a Renata, que foi muito bom aqui. Que ela é presidente da seccional da Barra, da OAB da Barra, e eu acho que a OAB talvez seja até subaproveitada em certos pontos pelo advogado. Sim, concordo. Seja por um erro de comunicação da OAB, de comunicar o que as vantagens o advogado tem, além de ter uma carteirinha rosa para poder advogar, e está devidamente registrado, naturalmente, na tua profissão, para que os advogados se sintam, vamos dizer assim, mais confortáveis em estar pagando a anuidade. Porque eu acho que quando você dá uma luz no que você está oferecendo, eu acho que você enxerga com bons olhos o que você está pagando. Então, eu acho que também... Eu entendo o lado de alguns advogados acharem caro e não se sentirem, vamos dizer assim, recompensados pela contraprestação da anuidade, mas ao mesmo tempo eu também entendo que não há uma clareza, talvez, que poderia ser melhor trabalhada e comunicada pela OAB, do que ela também oferece aos advogados e que estão, entre aspas, incluídos naquela unidade. Para além, naturalmente, de você ter um órgão que você tem que trabalhar para defender a classe, mas aí são outras discussões, a gente pode fazer outro programa sobre isso. Mas eu acho que no final do dia, eu acho que falta um pouco de diálogo e comunicação entre advogados e OAB do que eu pago versus o que eu posso ter de benefício nessa unidade. Então, assim, sobre a decisão especificamente do ministro Alexandre de Moraes, eu concordo com ela, porque todo advogado sabe, ou pelo menos deveria saber, que a advogada, a OAB, ela tem a natureza jurídica sui generis, ou seja, ela não é nem um ente privado, nem um ente público. Ela é a OAB, e é isso aí, por diversos motivos, outra vez, que também não cabe esse programa aqui discutir, mas a gente pode adentrar num programa específico. Então, ela não pode ser equiparada, por exemplo, ao órgão de classe, como sei lá, o sindicato dos comerciantes, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa distinção. A distinção é técnica e, por esse motivo, eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi técnica, porque ele observou a natureza jurídica do órgão da OAB, que é sui generis, então você não pode usar esta lei específica que estaria atrelada a um outro tipo de entidade, de instituição, da qual a OAB não se amolda. Sim, gente, é o Estatuto da OAB que fixa essa contribuição que todos nós, advogados, fazemos. E acho que faz muito sentido o que o Pedro falou quando a gente trata sobre, talvez, a contrapartida. E dado que esse programa abordou muito, acho que, a posição do advogado, muitas vezes essa contrapartida também está relacionado a uma posição corporativista, que é uma coisa importante que os advogados do Brasil e o órgão de classe que nos representa, ele também seja corporativo, ele venha defendendo os interesses. Eu acho que a OAB faz muito isso, sim, defende muito o interesse do advogado, e acho que tem que ser um pacto coletivo, não somente institucional, como coletivo, porque eu, gente, durante 3 anos, estudei na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, que é a escola que forma juízes aqui no Rio. A magistratura, ela é corporativista. Muito. A magistratura, ela é regida, assim como nós somos regidos pelo Estatuto da OAB, a magistratura ela é regida pela LOMAN, que ela é a lei orgânica que rege a magistratura. Tudo que ali está disposto, os juízes que fazem parte, estão tutelados por aquela lei, eles
se unem de alguma forma para cumprir aquilo, para interpretar aquilo, e acho que assim tem que ser com os advogados. Assim como os juízes são unidos em termos de classe, o advogado também tem que ser unido como classe. E não é. E não é. Então, é óbvio que é muito importante que a OAB, digamos, que faça a união, seja o representante dessa coletividade, mas é importante também que nós, advogados, entre nós, tenhamos esse senso de coletividade, porque em muito nos auxilia. A gente, hoje, ao longo desse programa, a gente falou sobre fixação de honorários, sobre potencial cobrança de honorários, a gente falou aqui sobre esses honorários por equidade, a gente falou sobre aspectos que interferem diretamente na nossa vida e na nossa atuação profissional. Então, o senso da coletividade, ele afeta positivamente, inclusive, esses potenciais de dobramentos que pra gente é danoso, né? Perfeito. Eu acho que se a classe dos advogados fosse mais unida, deixasse um pouco de ego, da vaidade de lado e a gente se unisse pela gente mesmo, por ser corporativista mesmo, a gente seria uma classe muito mais forte. Afinal de contas, a gente poderia ser a classe mais forte, inclusive, muito mais que a magistratura. Porque somos 1,5 milhão de advogados. Então, assim, dá pra gente dar banho nesse aí. E quando isso acontece, você vê que a classe é fortalecida, consequentemente todo mundo ganha mais dinheiro e, consequentemente, ela tem muito mais credibilidade também. Você vê, por exemplo, um espelho, por exemplo, o bar americano é respeitadíssimo. Sim. Todo mundo, não tem advogado fudido lá, não tem o cara vendendo almoço para comprar janta, os caras muito ganham bem, o honorário é alto, a advocacia é valorizada, muito mais do que a magistratura lá, inclusive. Então, por quê? Porque os caras são mesmo por eles, entendeu? E isso você pode ser por nós, por eles, por todos nós advogados. Nós contra eles, né? Sem fazer independente de você estar litigando ali. Uma coisa é você entra no tribunal, você assume, pô, eu tô desse lado da bancada, a Natália tá do outro, a gente vai defender o nosso cliente profissional, mas dali a gente pode sair, beber um chopp, tomar uma coisa, conversar, não tem nada a ver. É uma questão profissional, é igual um jogador de futebol, gente. O cara joga ali, ele vai disputar, vai entrar tudo na bola, vai querer fazer o gol, vai comemorar, mas quando sai dali, eles não precisam ser inimigos. Com certeza. Pelo contrário, a gente tem que sair ali, conversar, enfim, trocar figurinha para valorizar a classe deles. Então, assim, a advocacia carece um pouco disso. Porque fica aquele, não vou ajudar esse cara porque, ele trabalha no escritório tal, porque ele tá ganhando tal, e aí, não sei o quê. Então, ao invés de a gente pensar, a gente tem que ter duas cabeças, nesse caso. Uma é, sobre o nosso, do que é nosso, vamos dar a mão e trabalhar junto pra gente crescer, porque vai ser bom pra todo mundo. Sobre o que a gente vai disputar no tribunal, nos casos, nos acordos, é outra história. Aí, beleza, aí a gente briga, entre aspas, assim, sob o ponto de vista, discute e tal, mas são coisas diferentes. Então, eu acho que a união da classe passa muito pela gente também. Então, a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui do que a gente deveria mais, tá? Olhando mais pela gente, pelos nossos, do que ficar discutindo e entrando em briga de ego, de vaidade, porque é do escritório A, do escritório B, que eu não vou ajudar esse cara, porque se eu fizer isso, se ele tá me pedindo isso, se eu fizer, eu vou estar ajudando ele, vai estar ganhando uma visibilidade maior do que a minha, cara, deixa isso pra lá. Só alguma coisa em prol da advocacia, em prol dos advogados, que a gente se une e faça, porque a gente vai crescer e todo mundo vai sair ganhando. Eu achei muito legal que logo assim que eu me tornei sócia do BBL, a Camila Gimene, sócia maravilhosa do Opsi Bloom, ela me chamou para um almoço. E ela me convidou para fazer parte de um coletivo de mulheres em posição de liderança, sócias de escritório, né, sócias de escritório predominantemente, que se chama Ser a CEO. E eu achei incrível o coletivo. Infelizmente, eu não sou tão ativa lá, porque, enfim, temos 24 horas e o nosso tempo é enxuto, mas faço parte e admiro muito a iniciativa, porque tem um pouco desse objetivo, aliás, tem muito desse objetivo que o Pedro trouxe, que é esse objetivo de você ter uma advocacia mais unida, não uma advocacia que gera rivais. Então, eu sou de um escritório, ela é de outro, e a gente está competindo. Não, se a gente fortalece um ambiente, é bom para mim, é bom para ela, é bom para todas as pessoas que estão ali. Acho que para nós, advogados, isso falta muito. A gente está, digamos, tergiversando o tema quando a gente veio tratar aqui sobre a questão da fixação do limite de teto para a contribuição ali da OAB, mas tudo isso tem relação porque toda a lógica é sistêmica, né, gente? Então, a coletividade, a união, sistemicamente, ela gera impactos muito positivos. Dito isso, doutor Pedro de Regina, estamos aqui no Manda pro Jurídico para trazer a união dos advogados e de todos os operadores, na verdade, do universo jurídico brasileiros. Brasileiro, gente, é um Brasil só. Não, são vários, né? São vários. Isso é verdade, são vários Brasis. Tens mais algum ponto que desejas tratar, doutor? Não, agora, acho que... você já viu que chamei muito de doutor aqui hoje. Tô vendo. Tá bem formal aqui, seguindo a liturgia, seguindo a liturgia. Tá num
tema, assim, tão hard news, né? Que eu botei até outra skin aqui, botei a skin do autor. Mas acho que a gente tratou bons temas aqui, no horário de sucumbência por equitividade que deveria seguir a lei. A gente tratou de decisões do STJ que estão causando essas inseguranças jurídicas. Sim. Outra vez, a gente aqui bate, mas também elogia quando tem que... não é um morde a sopra, eu não digo, mas assim, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, gente. Então a gente vai falar o que é da nossa prática, entendeu? Isso é verdade. E vocês podem discordar, a gente adora quando vocês comentam aqui, contam a sua experiência também, concordam com a gente. Isso faz parte do debate mesmo. Acho que o propósito desse programa é esse, a gente trazer casos da nossa experiência prática e trocar com vocês. Vocês também tragam a de vocês. A gente já teve casos aqui, por exemplo, que a gente conversou com pessoas que são assessores, desembargadores falando que trabalham muito, a gente já teve esse debate. Pessoas que falam ao contrário, pô, o cartório tive esse problema, outras coisas que a gente faz. Então isso tudo é muito enriquecedor para o nosso programa e para o nosso diálogo, porque a gente debatendo aqui, a gente troca experiência e todo mundo participa um pouco também com a gente aqui no programa. Até porque o profissãozinha que tem causo é essa profissão jurídica, né? Para causos não faltam. Queridos, depois desse episódio que gostei muito também, acho que a gente tratou de temas que são muito conectados e que tem muita relação com a nossa prática. Acho que encerro por hoje aqui. Estamos a 2 dias de começar o carnaval no Brasil, que estamos gravando aqui hoje na quarta-feira, pré-carnaval. Inclusive, deixei de viajar ontem para estar aqui com vocês, ó. Dá uma moral, hein? Veja a moral que vocês têm na vida do Doutor Pedro de Regina. Agora eu só vou chamar ele assim, gostei. Chama ele de doutor. Então, ó, vira membro do nosso canal, curta, comenta, compartilha. Comenta aqui com a gente, discorda. Obviamente, o debate com respeito, né? Pra não tomar um bloco aqui, senão eu vou bloquear. Tô brincando, não faço isso não, nem leio de comentar. Mas depois eles me mandam e eu comento lá com eles. Mas curta, comenta, compartilha, interaja com a gente, porque a gente gosta de debater sobre o que vocês comentam. É importante e eu acho que alimenta muito a nossa comunidade, como a gente acabou de falar, né? Tem que ser junta e unida para poder todo mundo crescer junto. Então, gente, para qualquer dúvida, para integrar essa comunidade maravilhosa, manda pro Jurídico. Até a próxima, gente. Beijo.